Já parou para pensar que, para aprender alguma coisa nova, às vezes o melhor caminho é se esforçar menos? Pois é, soa bem contraditório, eu sei. Mas olha, hoje a gente vai mergulhar a fundo no fascinante paradoxo do esforço e entender como, em certas situações, tentar com muita força pode ser justamente o que atrapalha o aprendizado. Imagina só, controlar o próprio cérebro usando só o poder da mente. Parece coisa de ficção científica, né? Mas essa é a promessa de uma tecnologia que existe de verdade e foi investigando essa tecnologia que uns cientistas acabaram encontrando um quebra-cabeça e tanto. Essa tal tecnologia se chama neurofeedback. Para simplificar, pense nela como se fosse um espelho para o cérebro. A pessoa consegue ver a própria atividade cerebral acontecendo ali, na hora, e com um pouco de treino, aprende a mudar essa atividade de propósito. Só que aí é que a história fica interessante. Por que será que algumas pessoas pegam o jeito disso quase que de primeira, enquanto outras podem tentar o quanto for e simplesmente não conseguem? O que é que diferencia tanto esses dois grupos? Qual será o segredo? Bom, para tentar resolver esse enigma, os cientistas decidiram criar um experimento. A ideia era bem clara: olhar de pertinho o que se passava na cabeça das pessoas enquanto elas usavam o neurofeedback. O primeiro passo foi bem direto ao ponto: separar todo mundo em dois grupos bem distintos. De um lado, aqueles que conseguiam aprender a técnica, que foram chamados de aprendizes. E do outro, claro, os que não conseguiam, os não aprendizes. A tarefa era muito específica. Cada participante sentava na frente de uma tela e recebia um desafio. Durante 5 minutos, a missão era tentar aumentar as ondas alfa do cérebro, que é um tipo de atividade cerebral que está ligada a um estado de relaxamento, de calma focada. E os resultados, nossa, foram gritantes. O que a gente vê aqui é a prova visual disso. No caso dos aprendizes, ali na esquerda, a linha sobe, mostrando um progresso claro. Já nos não aprendizes, à direita, a linha ficou praticamente reta. A diferença não era uma questão de opinião, era um fato, medido pelos equipamentos. E esse outro gráfico aqui só vem para confirmar tudo. Se a gente olhar a atividade cerebral no fim do teste, fica nítido que os aprendizes, à esquerda, conseguiram aumentar exatamente as ondas que eles precisavam. Já nos não aprendizes, à direita, não mudou praticamente nada. O cérebro continuou na mesma. Ok, então os dados do cérebro mostraram o que aconteceu. A diferença era real, era clara, mas a pergunta de $1 milhão continuava no ar. Por quê? Para descobrir a resposta, os pesquisadores precisavam ir além dos gráficos e, literalmente, escutar o que se passava na mente dos participantes. E para fazer isso, eles usaram uma técnica bem específica chamada entrevista de explicitação. Não é uma entrevista qualquer, não. O objetivo aqui é ajudar a pessoa a reviver a experiência como se fosse em câmera lenta, descrevendo cada pensamento, cada sensação, até as coisas mais sutis que a gente normalmente nem percebe. É um processo bem cuidadoso. Primeiro, o entrevistador ajuda a pessoa a se colocar de volta naquele momento do experimento. Depois, ela começa a descrever tudo com o máximo de detalhes. E o mais importante, para ter certeza de que entendeu tudo direitinho, o entrevistador repete o que ouviu, garantindo que a descrição seja totalmente fiel à experiência original. E foi exatamente aí, quando começaram a comparar as entrevistas dos dois grupos, que a resposta finalmente apareceu. E era algo que ninguém esperava. O segredo não estava no que eles faziam, mas em como eles abordavam a tarefa mentalmente. E essa imagem resume a diferença de forma brilhante. Os não aprendizes, aqueles que falharam, descreveram um esforço ativo. Eles estavam tentando, forçando, se concentrando. Já os aprendizes, por outro lado, descreveram um estado de consciência passiva. Eles estavam sentindo, percebendo, notando o que acontecia. Olha só essa frase de um não aprendiz. Ela captura perfeitamente essa mentalidade. A pessoa está tentando controlar o resultado na marra, com força de vontade, quase como se estivesse tentando levantar um peso com a mente. Agora, compara com essa outra frase, de um aprendiz. A atenção não está em fazer alguma coisa, mas em perceber. Perceber os sons de fora, as sensações de dentro do corpo. É uma mudança sutil, mas que faz toda a diferença. Com base nisso, os pesquisadores criaram esse conceito do contínuo tentar sentir. A ideia é que não é uma coisa ou outra, tipo ligado ou desligado. É mais como uma escala, e o sucesso estava diretamente ligado à posição da pessoa nessa escala.
Quanto mais longe do tentar e mais perto do sentir, melhor era o resultado. E não era só impressão, não. Os dados das entrevistas confirmaram isso de forma quantitativa. Dá uma olhada nesse gráfico. A palavra tentar e outras parecidas apareceu muito mais nas falas dos não aprendizes. Já a palavra consciência ou percepção foi bem mais citada pelos aprendizes. E este mapa de palavras aqui resume tudo de um jeito supervisual. Os termos em vermelho, como tentar e focar, estão todos ligados entre si e dominaram a experiência de quem não conseguiu. Do outro lado, em azul, a consciência aparece como a palavra-chave central para quem teve sucesso. Então, vamos lá. O que essa descoberta toda, essa tal de arte de sentir, significa para a gente na prática, no dia a dia? Quem nunca passou por isso, né? Tentar dormir à força. Quanto mais a gente se esforça para pegar no sono, mais acordado fica. O sono só vem quando a gente relaxa e simplesmente deixa acontecer. O estudo sugere que aprender a controlar as ondas cerebrais pode funcionar de um jeito bem parecido. Então, a grande lição aqui é essa. Aquele nosso instinto de tentar com mais força nem sempre é a melhor estratégia. Para certas habilidades, principalmente as que envolvem a mente, a chave do sucesso pode ser exatamente o contrário. Uma atenção mais relaxada, uma percepção aberta sem esforço. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a gente pensar na meditação, na criatividade, em aprender um esporte novo ou até em ter uma boa ideia, em que outras áreas da nossa vida esse esforço exagerado pode estar mais atrapalhando do que ajudando? Onde mais seria possível alcançar melhores resultados simplesmente tentando um pouquinho menos e sentindo um pouquinho mais?